Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em Mayfair, Londres, no dia 21 de abril de 1926. Foi a primeira filha de Albert Frederick Arthur George e de Elizabeth Bowes Lyon, Duque e Duquesa de York. Posteriormente, Rei George VI e Rainha Elizabeth, a Rainha-Mãe. Quando criança, ainda sem dominar a fala, ela não conseguia pronunciar o próprio nome e acabou recebendo o apelido Lilibet. Os pais e avós da menina adotaram o apelido para ela, de uma forma carinhosa. A princesa Elizabeth foi educada em casa como muitas meninas de famílias ricas da época. Depois que seu pai subiu ao trono em 1936, a princesa Elizabeth se tornou herdeira presuntiva. Ela começou a estudar História e Direito Constitucional como preparação para o seu futuro papel. Ela recebeu aulas de seu pai, bem como sessões com Henry Martin, o vice-reitor de Eton. Ela também foi educada em religião pelo arcebispo de Canterbury. A princesa Elizabeth aprendeu francês com várias governantas francesas e belgas. É uma habilidade que serviu à rainha em um bom lugar, particularmente em visitas ao Canadá de língua francesa e a países de língua francesa. Ela também estudou arte e música. Aprendeu a andar a cavalo e se tornou uma forte nadadora. Mais tarde, ela se tornou uma Sea Ranger. A coroação aconteceu em 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, em Londres. Ela assumiu o trono aos 25 anos de idade, após a morte de seu pai, George VI. A cerimônia de um dia levou 14 meses para ser preparada. A primeira reunião da comissão de coroação aconteceu em abril de 1952. 20 milhões de pessoas se reuniram em torno de seus televisores para assistir à transmissão da coroação da Rainha Elizabeth. A coroação também foi o primeiro grande evento mundial a ser transmitido internacionalmente pela televisão. O casal se conheceu ainda jovem, quando Elizabeth, na época princesa, tinha apenas 13 anos. E Philip, seu primo de terceiro grau, 18. O primeiro encontro aconteceu em uma visita oficial que o rei George, pai de Elizabeth, fez à Real Escola de Dartmouth, na Inglaterra, pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Elizabeth e Philip tiveram um laço de amor mais duradouro da família real britânica. Foi em 2012 que a monarca britânica ficou encantada com o chocolate Akin, produzido pela chefe brasileira Samantha Akin. Na ocasião, 2 caixas de chocolate foram parar na Inglaterra. Uma delas foi enviada para a Cruz Vermelha Britânica, já a outra foi um presente exclusivo para Elizabeth. O embaixador da marca do chocolate Akin em São Paulo, Marcos Augustinas, contou que a rainha agradeceu pelo presente. Abre aspas. A carta dizia que a rainha achou o chocolate esplêndido e que ficou interessada em saber da associação da família com a cultura da produção de chocolate do cacau no Brasil, além de ter ficado emocionada ao saber do apoio à Cruz Vermelha Britânica. A rainha se voluntariou para ser motorista de caminhão durante a Segunda Guerra Mundial. Ela se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar da Divisão de Mulher do Exército Britânico e trabalhou como mecânica e motorista de caminhão. Em novembro de 1968, a Rainha Elizabeth fez sua primeira e única viagem ao Brasil. À época da visita da monarca britânica, o país vivia sob a ditadura militar. No roteiro de 11 dias pelo Brasil, Elizabeth e o marido, o príncipe Philip, passaram por 6 cidades e conheceram figuras ilustres como Pelé durante um jogo no estádio do Maracanã e Jorge Amado. Em Brasília, no dia 5 de novembro, a Rainha Elizabeth fez um pronunciamento no Congresso Nacional. Na ocasião, o príncipe Philip chegou a ser barrado e empurrado pela segurança ao tentar entrar no local.
ele não chegou no mesmo carro da monarca. No discurso, a rainha disse estar bastante comovida com a cortesia e generosidade demonstrada pelo povo brasileiro em todas as partes do país em que esteve. A monarca também agradeceu ao convite dos parlamentares e elogiou o prédio do Congresso Nacional. A monarca foi uma das primeiras pessoas a usar a internet. Em 1976, ela visitou um centro de pesquisas e telecomunicações em Malvern, no Reino Unido, em que se encontrava a primeira rede de computadores, ARPANET. Elizabeth enviou um e-mail pela primeira vez. Seu usuário era HME2, sigla para Majestade Elizabeth II. Em 2009, ela entrou para o Twitter e em 2010 no Facebook. No ano de 2019, ela fez sua primeira publicação no Instagram. A Majestade publicou uma foto da carta que seu tataravô, Príncipe Albert, recebeu do matemático Charles Babbage em 1843. A mãe de Elizabeth participava de um grupo formado por mulheres que invadiu um encontro de escoteiros. Lá, ela exigiu que fosse feita uma espécie de organização irmã para que mulheres pudessem participar. Um ano depois, surgiu a Girl Guide Association, da qual a irmã de Lois Lyon, Mary, em 1920, se tornou presidente. Apreciadora do trabalho desempenhado pela instituição, quando a rainha-mãe teve 2 filhas, não demorou em inscrevê-las. Esta também era uma tentativa de fazer com que as jovens princesas tivessem uma vida o mais normal possível. Então, em 1937, a princesa Elizabeth, com 11 anos, se torna uma Girl Guide, também conhecida como bandeirante. As Girl Guides causaram um grande impacto na vida da rainha. Lá, ela fez amigas para a vida toda. A comprovação disso foi que quando ela se casou em 1947, 2 de suas damas de honra eram ex-guias. A rainha Elizabeth tinha um grande amor por cães. O primeiro filhote de corte chegou à família real inglesa em 1933. Duke foi um presente do rei George para suas filhas. A Majestade era uma verdadeira mãe de pet, apaixonada por seus animais de estimação. Ao longo de seus 96 anos, ela criou mais de 30 cães da raça Corgi. Desde jovem, Elizabeth também tinha uma grande paixão por cavalos. Além de montar e criar os animais, ela também era fã de cavalos de corrida. Em 1944, a jovem princesa Elizabeth estava fazendo sua estreia competindo em público no Royal Windsor Horse Show. Ela dirigiu o pônei norueguês Hans para levar o título único da classe de condução privada, com a princesa Margaret como passageira.